Olá, família, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula, de volta com vocês, para a gente continuar, aquele nosso bate-papo edificante sobre ministração de filhos, porque juntos aqui a gente vai aprendendo, a cada vídeo, a cada aula, seja pai, mãe, vó, tio, tia, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vinda. Tá? Crie expectativas, porque Deus tem sempre algo maravilhoso para nos mostrar. E hoje, a gente volta aqui, nesse vídeo, para falarmos a respeito dos heróis da fé. A Bíblia é recheada de exemplos de homens e mulheres de Deus que venceram por meio da fé e da confiança. E aqui, a gente vai se limitar a falar de um grande exemplo de fé, que é José. Então, vamos ao nosso bate-papo de hoje? Se quiser, pega um cafezinho, uma água e vem comigo. Vamos lá? Então, José, ele abençoa a sua família. Vamos colocar que esse é o nosso tema de hoje. E o que a gente pode falar a respeito de José para a gente conseguir fazer essa ponte, entre a história de José e a nossa casa e a nossa família? Bem, tem dois aspectos que eu considero muito importantes da gente colocar aqui, que a gente vai entender como é que a gente pode abençoar a nossa casa, tendo como exemplo a história de José. Primeira coisa, é interessante a gente frisar que José ele tinha um grande problema familiar, ele tinha um problema dentro de casa. Você deve se lembrar, quem conhece bem a história de José, que ele era o filho preferido do pai. A Bíblia fala isso, que Jacó amava mais a José do que aos outros filhos. Para José isso deveria ser ótimo, Mas isso criou um conflito familiar imenso. Isso criou uma divisão dentro do lar enorme. Desestruturou tudo, dividiu a família, enfim. A ponto que, você conhece a história, os irmãos de José vieram a vendê-lo, como escravo e contaram para o pai que o irmão morreu por meio de um animal que o tinha matado. Bem, o que a gente pode tirar dessa situação, nesse primeiro aspecto que eu falei? O quanto é importante nós darmos aos nossos filhos um ambiente familiar agradável, um ambiente familiar harmônico, onde não haja competição, onde um não vai se sentir mais amado do que o outro, onde um não vai se sentir menos importante do que o outro. É claro que muitas das vezes quem tem filho pequeno, não é verdade? Eu, por exemplo, tenho 2 pequenos, existe muita competição, que é normal entre crianças pequenas, mas coisas que a gente vai ali, corrigindo no dia a dia. Mas, no geral, é importante que a gente venha criar os nossos filhos num ambiente espiritualmente e emocionalmente saudável. Porque muitas das vezes, assim como José, a gente pode estar trazendo para dentro do nosso lar situações do passado, que às vezes a gente não conseguiu se desvencilhar, e aí a gente às vezes sem querer, não é propositalmente, a gente acaba descarregando dentro da nossa casa, nossos problemas externos que a gente traz para dentro do nosso lar. E tudo que a gente faz, seja de maneira positiva ou negativa, vai impactar os nossos filhos. Porque o que a gente precisa é ter a certeza de que eles necessitam de uma plataforma segura para que eles cresçam seguros e confiantes. E isso a gente consegue com um lar estruturado. É um lar perfeito? Claro que não. Eu não tenho um lar perfeito, A minha família não é perfeita, acho que a sua também não. Mas, enfim, não é a perfeição. Mas sim a gente saber que se a gente errou aqui, se a gente errou ali, a gente para, conserta e faz de novo. O que eu fiz hoje que não foi legal? Poxa, eu hoje falei uma coisa aqui dentro de casa que não foi legal, eu não posso mais repetir isso. Aí no dia seguinte você não volta a repetir aquilo que você falou. Você chamou a atenção do seu filho? Será que meu filho entendeu o que eu falei com ele? Ou será que ele recebeu aquilo só como uma agressão com palavras e não com uma correção ou com uma orientação? Poxa, isso que eu estou pensando aqui a respeito do futuro do meu filho não está legal, isso está me entristecendo, eu não estou conseguindo passar certeza para o meu filho. Enfim, coisas ou outras coisas mais que pode ser. A gente não tem como colocar todos os exemplos aqui. Mas precisamos sempre ficar atentos
há setas do inimigo que tentam minar a nossa fé dentro de casa, fazendo-nos ficar muito mais preocupados com as dificuldades, com os problemas, com o futuro e esquecer de viver o dia a dia ali amoroso com os nossos filhos, com a nossa casa. Mesmo que a gente tenha motivos de sobra para poder ficar preso a situações, José tinha todos os motivos do mundo para ser um homem problemático, traumatizado, cheio de marcas, de amargura. Ele tinha. Afinal, ele era odiado pela família, pelos irmãos. Mas José fez uma escolha. Ele escolheu perdoar, que é o segundo aspecto dessa história de José que eu acho importante da gente colocar aqui. Ele decidiu esquecer. Tanto que quando você vai lá no final da história de José, quando fala do nascimento dos filhos dele, o filho dele mais velho chamava-se Manassés. O que significa esse nome? Que Deus me fez esquecer o sofrimento da casa de meu pai. Então, José só conseguiu avançar e conquistar quando ele deixou tudo para trás. Aquilo que poderia incomodá-lo ou poderia pará-lo. Não, ele falou, eu vou seguir. Porque ele sabia quem ele era e que ele vivia debaixo de um propósito. José não sabia aonde ele ia parar com tudo aquilo. O que Deus tinha preparado lá na frente, ele nem sabia. Que ia dar no que deu, que ele ia chegar no topo que ele chegou. E nós também podemos chegar nesse topo igual a ele. Quando nós acreditamos que nós, nossa casa, vivemos debaixo de um propósito. Aí, professora Ana Paula, que topo é esse, hein? É o topo da fé, é o topo da confiança, é o topo da certeza, é subir de nível. Mas, professora Ana Paula, olha, eu acho que eu nem teria a fé de José. Talvez eu não conseguiria fazer o que ele fez. Bem, nós não somos José, Não estamos naquela história lá do Egito. Nós somos, eu sou a Ana Paula, você é quem? É a mãe Maria? Ah, é o pai Francisco. É a vovó Catarina? Quem é você? Quem está aí do outro lado? Quem mais está aí do outro lado conversando comigo aqui pelo vídeo? Nós não somos José, mas nós somos filhos do Deus Altíssimo e servimos ao mesmo Deus que José. Cada um com a sua história, cada um com seu desejo de conquista, cada um com o seu alvo, servindo ao mesmo Deus. Lá no passado, tivemos esses exemplos de fé, mas agora precisamos ter consciência de que nós devemos ser os exemplos de fé para os nossos filhos, para a nossa casa, e assim levar toda a nossa família a ser salva e ser abençoada. Porque quando José decidiu perdoar e esquecer tudo o que aconteceu lá no passado, que o trazia sofrimento, ele avançou e venceu. E quando ele venceu, ele não venceu sozinho. Ele levou toda a sua família e todos os que viviam em volta dele. Lembre-se que José salvou uma geração inteira. Porque se ele não tivesse chegado onde ele chegou, todos teriam morrido de fome. Então, quando nós tomamos o nosso lugar de filhos de Deus, que vivemos embaixo de um propósito, nós abençoamos a nossa casa e toda uma geração que virá. A geração dos seus filhos, dos netos, bisnetos, geração que virão. Então, assim, tenha essa certeza no seu coração. Nunca se sinta menor do que ninguém. Não se sinta menor do que José. José teve a sua importância lá naquela época. Agora somos nós, é a nossa vez. Então, pai, mãe, pense nisso. Não permita que nada te pare. Deus tem coisas grandiosas para a nossa família lá na frente. E talvez a gente está preso aqui, em alguma coisa, sabe? Parado, com medo de avançar, com medo de prosseguir, com medo de sofrer, ou então não tomando certas decisões para os seus filhos, porque você não sabe o que vai acontecer. Sempre peça a direção a Deus e siga em frente. Pai, mãe, pegue esse exemplo de José e que esse exemplo venha te inspirar a você mirar no alvo certo, a você olhar para a sua vida e falar, aonde eu quero chegar, aonde eu quero ir, e seguir, confiando de que você vai alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que Deus tem para você. Então, família, qual é o seu alvo? Aonde você quer chegar? Lute por ele e não desista da sua casa, seja o que for que possa estar acontecendo. Tá bom?
Bem, eu vou ficando por aqui e aí a gente volta num outro vídeo falando sobre outro tema, outro assunto, para que a gente consiga mais e mais crescer no propósito de ministração para os nossos filhos, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau!